Vamos ler 2 versículos e você mantenha a Bíblia aberta, por gentileza. Aleluia. Gênesis capítulo 13, versículos 8 e o versículo 9. Capítulo 13, versículos 8 e 9. Todos acharam? Diga comigo: escolhas erradas. Foi fraco. Diga: escolhas erradas têm consequências. Este é o tema que você não pode esquecer. Versículo 8 está escrito: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Desde muito cedo, na minha tenra idade, minha velha mãe, ela dizia que 2 pessoas não brigavam se uma não quisesse. E meu irmão era muito quieto, e eu era muito treloso. E eu ria com ele, e eu dizia: você vai ser padre. Foi nada disso. E lá onde estudávamos, havia um moço, normalmente tem nas escolas os valentões, né? E tinha um moço que era metido a valentão, e todo mundo tinha medo dele, ele mexia com todo mundo. Mas eu lá no meu lugar, não me envolvia, isso criança, quer dizer, criança, pré-adolescente. E quando foi um dia, ele veio me afrontar. E quando ele veio, o sangue subiu para a cabeça. Mas de quem eu me lembrei? Da minha mãe. E ele tirou a onda dele e tal, e eu me esquivei e tal, fui embora. Cheguei em casa, aí eu contei para minha mãe. Ela disse: olha, não brigue. Eu digo: não sou eu que quero brigar. Todo recreio esse moço vem me trazer perturbação. Ela disse: olha, se você bater nele, você vai apanhar, porque bateu no filho dos outros. Se ele bater em você, você apanha porque apanhou dele. Então eu não tinha escolha. Eu tinha que não brigar. Então eu aprendi que 2 pessoas só brigam se uma quiser. E quando nós lemos esse texto, que Abrão
procurou Ló e disse para ele que não, entre eles não podia haver contenda, nem também entre os pastores dele e os pastores de Ló. Por quê? Porque nós somos irmãos. E na verdade eles não eram irmãos. Abrão era tio, ou seja, era apenas um parente. Mas Abrão recebeu Ló na família e cuidava dele. Como as coisas começaram a se agravar, Abrão disse: olha, Ló, observe, toda a terra está diante de ti. Toda a terra está diante de ti. Em outras palavras, não há necessidade alguma de estarmos contendendo. Não há necessidade alguma de estarmos brigando. Então, eu não quero, estou conjecturando Abrão dizendo a ele, eu não quero contender, não quero brigar, não quero problema com você. É muito simples. É só você se apartar de mim e você escolher aonde você quiser ir. Ou seja, a terra é grande, dá para todo mundo. Você escolhe ir para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe ir para a direita, eu vou para a esquerda. Então nós não podemos brigar. Glória a Deus. Então, amados, a maior parte das escrituras, quando aparece o nome de Ló, ou quando Ló é mencionado, ele está envolvido com problemas causados por ele mesmo. Pode ler a Bíblia, que aparece no Novo e no Velho Testamento, aparece Ló. Então, todas as vezes que ele aparece, ou a maioria das vezes que ele aparece, ele está envolvido com problemas onde ele próprio é o causador. Tem pessoas assim, né? Porém, estes problemas, todos estes problemas, eles podiam sim terem sido evitados. Como? Se Ló, nas suas decisões tomadas, ele fizesse dentro da vontade de Deus. Em outras palavras, qual era o problema de Ló? Era falta de espiritualidade. A ausência da espiritualidade na vida de um crente leva ele a se envolver em questões, em problemas, em dissensões, em lutas, em falácias. O que é isto? É falta de espiritualidade. E a falta de espiritualidade é um resultado daquilo que nós temos o dever e a obrigação de fazer e não fazemos. Qual é? Alimentar o nosso espírito é um dever de cada cristão através da palavra. Então nós precisamos ler a palavra. Foi este conselho que Deus deu a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. O segredo está aí. E a outra coisa é o crente andar de joelhos. Nós precisamos orar um pouquinho mais. Eu sei que vocês oram, mas se você experimentar orar um pouquinho mais, estas decisões que muitas das vezes somos obrigados a tomar, vocês tomam essas decisões dentro da vontade de Deus. Porque a hora que nós somos
obrigados a tomar decisões. Glória a Deus. Jesus disse: quando possível, tendes paz um para com o outro. Quando? Porque nem sempre tem como. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, as escolhas erradas têm consequências. E escolhas erradas é falta de palavra e falta de oração. Se você lê a palavra, medita na palavra, se alimenta da palavra e você ora, muitas decisões são tomadas dentro da vontade de Deus e evita todas estas coisas. Vamos entender a bênção de Deus na vida de Ló. Quando ainda estava em Ur dos Caldeus. Ainda em Ur dos Caldeus, Deus apareceu. E não apareceu a Ló. Deus não apareceu a Ló. Deus apareceu a Abrão. Então Abrão era o portador da bênção de Deus. Abrão era o canal de bênção de Deus para aquela família. E Deus, quando aparece lá em Gênesis 12, primeiro, você pode me acompanhar? O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, saia por fé e eu vou te mostrar aonde vou levar você. Aí Deus continuou dizendo: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei. Então ele estava debaixo da bênção de Deus como promessa. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Então Abrão era uma bênção. Ainda que Ló não acreditasse nisso, mas quem disse que ele era uma bênção foi Deus. Versículo 3. Vou puxar a brasa para minha sardinha. Disse o Senhor, era Deus falando com ele: e abençoarei os que te abençoarem. A brasa. Você, quem quer ser abençoado aqui? Levante a mão. Só quem quer ser abençoado. Como é o segredo, pastor? É me abençoar. Você me abençoa e você será abençoado. Foi Deus que disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, ou seja, abençoadas, todas as famílias da terra. A maior dificuldade da geração do século 21 e da igreja odierna é a descrença na palavra de Deus. E quando a gente não aceita esta palavra, a primeira coisa que nós argumentamos é que ela não é para nós. Ela não é para nós. Ela é para o Velho Testamento. Está vencida. Interessante é que eu estava presente quando dois chamados cristãos discutiam sobre esse assunto, e tudo que o outro apresentava, todo o texto que ele apresentava, não, isso não é para a gente não, isso foi para os irmãos lá em Roma. Não, isso aqui não, isso aqui foi para os irmãos lá de Efésio. E aquilo me irritou. Eu fiquei irritado. Ia deixando o outro sem argumento. Como eu conhecia os dois, eu digo: licença. Eu digo: meu amado, me diga uma coisa. Meu irmão, me presta sua Bíblia aqui. Tome, segura a Bíblia aqui.
Leia aí um versículo que é para nós. Não. Você disse que aquele foi para o Romano, aquele foi para os Efésios, aquele foi não sei para quem. Então, pega a Bíblia, veja aí um que é para nós. Não tem. E, no entanto, todos são para nós. A Bíblia diz que a palavra é proveitosa. Foi escrito para proveito nosso. Então, leve muito a sério as coisas sérias. Então, a bênção de Deus foi dada a Abraão, ou Abrão. E debaixo dessa bênção, Abrão partiu, versículo 4, 12:4. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, isso é obediência, vírgula. E quem foi com ele? Ló. Por que Ló foi com ele? Porque acreditou na bênção de Deus na vida de Abrão. E ele foi. E foi uma boa coisa que ele fez. Foi uma das poucas coisas boas que ele fez. Vamos dar sequência a essas escolhas erradas feitas por Ló e as consequências. Número 1. Ló escolheu estender suas tendas até Sodoma. Quando? Quando houve contenda. Inclusive eu fiz uma pergunta ao evangelista Jadiel nesse instante sobre isso. Eu perguntei para ele, me diga uma coisa, se de repente você ficasse muito rico, você acreditaria que você continuaria a mesma pessoa? Aleluia. Porque, irmãos, olha, dinheiro, posição, nem todo mundo tem. Pode ter. Glória a Deus. Tem pessoas que não têm capacidade, Adiel, nem de ser promovido no seu trabalho. Se sair de pinhão para chefe, pronto. Aí fica metido até dizer basta. E não fala mais com ninguém. Mano? Empina o nariz. E acha que é alguma coisa. Então Ló, irmãos, ele saiu debaixo da bênção porque saiu com Abrão. E Deus enriqueceu Abrão e Ló, na sombra de Abrão, cresceu também. Ficou muito bem, sim, senhor. Só que ele esqueceu de um detalhe, Adiel. Ele foi ingrato. Ele foi injusto. Ele esqueceu que tudo quanto ele possuía veio de Deus, foi de Deus, porque é Deus quem dá. Mas deu através de Abrão. Aleluia. Eu não estou no Rio Largo porque eu sou o melhor, nem sou bonzinho, nem sou isso, nem sou nada disso. Eu estou aqui graças a Deus, que é o dono da igreja, e graças a quem? Ao meu pastor, que me viu, que me reconheceu. Mas há pessoas que não entendem isso. Diz, não, estou aqui porque eu mereço estar. Não, estou aqui porque eu sou o bam. Foi o que aconteceu com este moço. Ele cresceu economicamente. Ele agora não era, vamos, uma expressão chula, ele não era um pé rapado. Ele agora era um fazendeiro bem-sucedido, tinha pastores, tinha gado. Ele agora tinha nariz empinado, tá certo? E agora
o diabo entra no meio, lança a semente maligna, daninha, e os pastores de Ló e de Abrão começaram a contender. Observe, irmãos, a sagacidade do inferno. Porque o diabo, irmãos, ele é real. Ele está no mundo. E eu vou dizer algo mais forte. Ele está entre nós, buscando a quem possa tragar. E a missão dele é matar, é roubar, é destruir. E nós precisamos vigiar e ter muito cuidado, porque senão somos tragados. Glória a Deus. Aleluia. 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 Então, ele usou as vias laterais, como fez no Éden. Por que ele fez? Por que no Éden ele usou a mulher? Porque ele sabia que se fosse direto para Adão, Adão não teria cedido. Ele disse: eu vou pela parte mais fraca. Glória a Deus. É aquela pessoa que quer lhe ofender. Não, eu vou ofender o Adiel. Aí chega perto da filha dele, aquele maestro lá, que ele presta nada, aquele é isso, aquilo. Quer dizer a ele, mas não tem coragem. Falta caráter, falta hombridade. Aí diz a quem? Aí diz a filha. Por quê? Porque sabe que a filha vai dizer ao pai. Só não diz areta, se disser o pau quebra. Aleluia. Aleluia. Então, o que acontece? O que aconteceu foi isso. E os pastores de Abrão e de Ló começaram a contender. Por causa de bens temporais. Irmãos, isso aqui tudo passa. Isso não representa nada. Lembre da parábola do homem que ficou muito rico e não sabia o que fazer com tanto dinheiro. E ele bateu no peito e disse: eu estou milionário, eu estou rico, não preciso mais de nada. Vou derrubar esse celeiro, fazer outros maiores, bater no peito e dizer: alma minha, come, bebe e folga, porque o que você tem dá para o resto da vida. Aí ouvi uma voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para que te servirá? Aí ele, aleluia. Não se esqueça que somos apenas pó e somos apenas cinzas. Quando os pastores contenderam, se Ló fosse um homem espiritual, ele tinha feito o quê? Chamava os pastores deles e dizia para eles: olha, acaba com esta contenda, porque tudo que nós temos precisamos agradecer a Abrão. Veio dele, foi Deus que mandou, usando ele. Se não fosse ele, eu não seria o que sou. Vocês não teriam emprego. O negócio estaria tudo perdido. Então, acabe com esse negócio aqui. Mas Ló passou a mão por cima. Glória a Deus. No coração dele, eu acredito que ele já estava maquinando se separar. Aleluia. E o que acontece? Ele deixou que a briga continuasse. E Abraão disse, trouxe a lembrança dele: Ló, somos irmãos. Eu te recebi como filho. Há quanto tempo você está comigo? Desde que saímos de Ur
dos caldeus. Fui para o Egito, você foi comigo. Desci, você desceu comigo. E tudo isso você tem visto que é Deus quem tem nos dado. Então, não podemos continuar brigando. Não, mas por quê? Aí vem aquela hora, né? De cada um querer mostrar que o culpado é o outro. O maior problema é quando o crente se sente na razão. Eu passei cerca de 2 a 3 meses em uma congregação. Eu era dirigente de congregação na capital. E eu passei cerca de 2 a 3 meses ensinando ao povo o tema: crente não tem razão, crente tem Jesus, tem Cristo. Por quê? Porque os irmãos, nunca vi os irmãos brigarem tanto. E era uma igreja espiritual. Você chegava nos cultos lá, pegava fogo, era o povo gritando, pulando, falando mistério. E eu não entendo como é que uma pessoa assim briga tanto. Igreja de Coríntios. Então, queridos, quando Abraão chama Ló, diz: olha, está aí, dá uma olhadinha. Você escolhe para onde você quer ir. E você, se for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Irmãos, com toda sinceridade, se fosse eu diria: Abraão, longe de mim de fazer uma escolha dessa. Sou o que sou, graças ao Senhor. Diga para onde o Senhor quiser me mandar, eu irei. E acabou, está resolvido o problema. Eu lembro-me que quando eu voltei do campo para Maceió, fiquei mais ou menos uma semana no silêncio de Deus. E o presidente mandou chamar o pastor de saudosa memória, José Antônio dos Santos. Eu sentei com ele lá no gabinete e começamos a conversar. E depois o teor da conversa era campo. E ele diz: Arnóbio, eu tenho para você aqui 3 campos. 3. Mata Grande, Ouro Branco e outro que eu não lembro agora, está com muitos anos. Ele colocou à minha disposição 3 campos. Aí eu olhei para ele e ri. Ele disse: qual dos 3 você quer ir? Eu digo: meu pastor, o senhor é o meu pastor e o senhor é quem determina aonde o senhor me mandar, eu irei. Eu não faria uma escolha dessa. Aí ele olhou, riu e disse: mas para mim é muita responsabilidade. Eu digo: não foi para isso que o Senhor lhe ungiu? Então deu um poder maior. Moral da história. E eu queria ir para o campo, irmão. Eu não queria ficar na capital, queria ir para o campo mesmo. Ele disse: então fica aqui comigo uns dias. E esses dias foi quase 10 anos. Glória a Deus. Mas Ló, irmãos, quando Abraão disse escolha, ele disse: era o que eu queria. Ou seja, já estava no coração dele separar. Em outras palavras, ele não precisa, na mente dele, eu não preciso mais de Abrão. Porque há pessoas que para elas só valemos alguma coisa enquanto elas estão precisando da gente. Depois que não precisa mais, aleluia. Então, amados irmãos, Ló escolheu estender suas tendas até Sodoma. Por que ele fez isso? Porque ele escolheu pela vista. Veja aí 1 Coríntios 2, 14 a 16. 1 Coríntios capítulo 2. Glória a Deus. E eu quero que toda a igreja leia. Coloque aí na tela, meu jovem. Aleluia. 1 Coríntios 2, 14
15 e 16. Como você lê? 1, 2, 3 e já. Dê uma paradinha aí. O que é espiritual? Veja só. Nós estamos num quadro diante de dois homens bem-sucedidos economicamente, mas não bem-sucedidos espiritualmente. Os dois não, só um. Então, Abrão, ele era um homem espiritual. Era um homem que depositava toda a sua confiança, de forma incondicional, nas mãos de Deus. Então, ora, ele sabia que, se Deus foi com ele até aquele momento, e lhe deu tudo aquilo, ele era poderoso para fazer muito mais na vida dele. Esta era a visão de Abrão. Mas a de Ló era a mesma? Era não. Ele começou a procurar onde tinha terra mais fértil, mais verdejante. Ele escolheu por vista. Abraão, a escolha dele era por fé. Por fé é aquilo que você não vê, não sente, não experimenta, mas você acredita. E a fé dele estava depositada em Deus. Continue. O que é espiritual discerne bem tudo. Ele estava discernindo, Abraão. E ele de ninguém é discernido. Aleluia. Continue. Nós temos a mente de Cristo. Glória, glória a Deus. Ló era sobrinho de Abrão. Ló peregrinou no Egito. Gênesis 13 e 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, vírgula, e com ele Ló. Privilégio de estar junto de Abraão. Ló, irmãos, ele naquela família foi recebido como membro. Naquela família, ou através daquela família, ele ficou rico. Gênesis 13, 2 a 5. Ia Abrão, está aí na Bíblia, no texto que nós lemos, onde está aberto. E Abrão muito rico em gado. E Abrão ia muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda em Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. Abrão invocou ali o nome do Senhor. Versículo 5, a igreja, 1, 2, 3 já. Vamos fazer uma pontuação mais detalhada. Veja só. Versículo 2. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Versículo 5. E também Ló. Aí tem a vírgula, né? Dá uma paradinha, ó. Uma pisadinha de freio. Então Abraão ia muito rico em gado, prata e ouro. E Ló também. Quem está entendendo?
Aleluia. Aleluia. Então, amados, o problema é o que eu acabei de falar. Nem todo mundo está pronto para ficar rico. E exatamente depois que ele ficou rico, a contenda foi forte. E houve contenda entre Ló e Abrão. Por causa de quê? Das bênçãos temporárias ou temporais de Deus. Glória a Deus. Capítulo 13, versículo 7, está escrito: e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Aleluia. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Deixa eu abrir aqui um detalhe para os senhores estudantes e professores de teologia. Ele faz uma ressalva aqui, que naquela contenda, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Em outras palavras, o que é que ele estava querendo dizer? Essas duas outras nações estão observando o comportamento de vocês. Esses povos estão vendo que vocês não são quem eles pensavam que vocês eram. Isso quer dizer o quê? Vocês são desunidos. Vocês brigam por prata, por ouro, por gado. Vocês parecem que não acreditam em Deus. Parece que vocês não reconheceram ainda ou não entenderam ainda que tudo que vocês têm veio de Deus. Aleluia. Naquele momento, irmãos, foi dada, né? Foi dada a Ló a oportunidade. Diga, dada uma oportunidade de escolha. Deus prova a quem Ele ama. E Deus estava provando, tanto um como o outro. Então foi dada a Ló uma oportunidade. E quem foi usado? Abraão. Quando ele mandou escolher. Ali não foi um planejamento dele, não, foi uma direção de Deus pelo Espírito Santo. Vamos, capítulo 13, versículo 10 e 12. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Levantou os olhos, ele procurou carnalmente. Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como na terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou na cidade das campinas e armou suas tendas até Sodoma. Não, eu vou ficar na fronteira. Glória a Deus. Eu vou ficar na fronteira para me ver, observar o povo de lá. E ele, na sua escolha de ficar na fronteira, de frente de Sodoma, ele começou a ver o convívio dos seus moradores. E ele
gostou. Ele se acostumou. Você sabia que tem gente que se acostuma com o pecado? Costuma. Pecado de todas as naturezas. Não vou catalogar, não, porque o tempo não dá. E se eu entrar aí, a gente tem muita coisa para falar. Glória a Deus. Não vou. Tá certo? Mas a bem da verdade é que ele escolheu aquelas campinas e ficou na fronteira com Sodoma e começou a ver. E foi se acostumando com a linguagem, com a forma do povo ser. E ele terminou fazendo o quê? Entrando em Sodoma. Glória a Deus. E foi exatamente em Sodoma que as consequências começaram a aparecer. Mas a oportunidade de escolha ele teve. E ele fez uma escolha por vista e não por fé. E agora a gente observa as consequências daquela decisão. De ele ter armado suas tendas, primeiro na fronteira, depois foi a Sodoma. Versículo 20. Glória a Deus. 12 e 13. 12. E habitou na cidade de Campina e armou suas tendas até Sodoma. 13. Ora. 1, 2, 3, igreja. Eles eram o quê? Os moradores da cidade? Eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eles eram inimigos de Deus. Ora, como seria eu um filho de Deus, lidando, ou convivendo, ou de braços dados, com o inimigo do meu pai? Dá para você? Isso é muito complicado. Os moradores daquela cidade, eles eram inimigos de Deus. Eles não queriam saber de Deus, de sorte que Ló nunca pregou para eles. Pelo contrário, em vez de Ló, como crente, vamos transliterar para hoje, em vez de Ló, como crente, ter influenciado os moradores de Sodoma, eles foram influenciados pelo Ló. Não influenciou, Ló foi influenciado. Daqui a pouco, as filhas de Ló estavam namorando para casar, se é que eles iam casar mesmo. Elas estavam namorando com os inimigos de Deus. Julgo desigual. E aonde eles namoravam? Dentro de casa, na barba do seu pai e da sua mãe. E olha que Ló era crente. A Bíblia diz que era o justo Ló. Mas a justiça de Ló não pôde evitar que o pecado entrasse dentro da sua casa. E a mulher de Ló ficou tão influenciada e amou tanto aquele povo e aquele lugar, que até arrastada por anjos desobedeceu a Deus.
Aleluia. Irmãos, consequências do pecado. Gálatas 6, 7 e 8. É uma lei irrevogável de Deus, chamada lei da semeadura. Não erreis. Deus não se deixa, toda a igreja, Deus não se deixa, porque tudo, continuem. Amém. Naquela casa chegaram anjos, como resposta de Deus ao seu servo Abraão. Porque Abraão ficou sabendo que a cidade seria destruída, que o cálice da ira de Deus transbordou-se. E Ló estava lá e não teve a menor ideia do que estava para acontecer. Tem pessoas assim, irmãos, na igreja, tão desapercebido, que nem percebe que o inimigo está ali ao seu lado, querendo tragá-lo. Mas existe uma lei da semeadura. E foi exatamente por conta desta lei que ele iria colher aquilo que ele plantou. Aquela decisão custou muito caro para ele. Mas custou muito caro mesmo. Deixa eu fechar porque não vai dar para continuar. Terminou o tempo. Vamos ficar de pé. Eu vou só concluir com a consequência desta decisão. Ló deitou, acordou para uma dura realidade. Uma dura realidade. Que não estava nos seus projetos. E qual foi a dura realidade? Ele acordou dentro de uma caverna, pai de filhos das suas filhas. Ele acordou na caverna, pai de filhos das suas filhas. E acordou embriagado. Lei da semeadura. E depois, todos, mulher, estátua de sal, e todos debaixo da cinza, porque Deus mandou fogo e enxofre. Consequência. Quero dizer aos meus companheiros, aos meus amados irmãos, irmãs, filhos e filhas, aleluia, glória a Deus, que tenhamos cuidado com as decisões que precisamos tomar, em qualquer área da vida, sentimental, econômica, são decisões que precisamos tomar e devemos tomá-las dentro da vontade de Deus. Aleluia. Imagine já vi pessoas desesperadas, chorando, sofrendo,
por uma decisão que tomou. Tudo que tinha na vida era uma casa. E vendeu a casa para resolver uns problemas e depois compraria outra casa. Gastou dinheiro, nem o problema foi resolvido, resolveu uns, mas outros ficaram, e depois não tinha mais uma casa. Já vi também pessoas que me procuraram e disseram: pastor, e agora o que é que eu faço? O que foi que aconteceu? Olha para o meu corpo. O que foi? Meu marido que bateu em mim. Mas você é tão jovem, tão bonita, o que foi? Não, porque ele é muito violento. Eu digo: mas você descobriu isso quando? Disse: não, quando a gente já namorava, ele já me dava os beliscões e meu pai e minha mãe não queria. Não aceitava de jeito nenhum. Mas eu entendi que ele era o amor da minha vida. E quem disse isso a você? Eu digo: e agora? Então, meus amados, decisão, muito cuidado. Não tome nenhuma decisão fora da vontade de Deus. Não, eu vou embora para São Paulo ganhar a vida. Estou certo ou errado? Eu não sei. Quem sabe? O Senhor. E o Espírito está em você. E o que é que você faz? Dobra o joelho. Senhor, vou ou não vou? Me dê um sinal. Aleluia. Curva a sua cabeça. Obrigado, Pai. Ajuda-me, Senhor, a pôr em prática esta palavra na minha própria vida. E que eu possa ser, Senhor, este servo que não apenas ouça, mas guarde e pratique esta palavra, para que eu não tome, Senhor, nenhuma decisão fora da minha vontade. Que eu não tome nenhuma decisão fora da tua vontade. Que eu não tome nenhuma decisão, Senhor, dentro do meu querer, mas do teu querer. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Livra-me, ó Deus, do mal. Cobre-me com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Dai-me a proteção celestial. Envergonha todos os demônios designados para nos trazer, Senhor, mal. Oh, meu amado Pai, estende as tuas mãos para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo, para abençoar os teus servos que são fiéis, para abençoar, Senhor Jesus, e abrir os olhos daqueles que estão sendo enganados. Pai Santo, te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que tu use de misericórdia para com cada um de nós e nos ajude a vencer, Jesus, os obstáculos da vida que o inimigo tem, Senhor Jesus, levantado contra nós. Sei que diante de cada um dos teus filhos tu coloca uma condição de escolha e não permita que tomemos ou façamos escolhas erradas, mas façamos escolhas na tua vontade para a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém.